Oi, meu nome é Ana Luísa, sou uma discípula de Jesus em restauração que luta contra a autossuficiência, ansiedade, orgulho, mágoas, traumas, crítica, julgamento, dentre outros. Nasci em uma família que seguia os princípios cristãos, mas não era convertida. Convivi com meus pais e minha irmã durante boa parte de minha vida. Minha família era batalhadora, nunca passamos necessidades, mas sempre tivemos desafios financeiros, pois meu pai era vendedor externo, o que não poderia se contar com um salário fixo, e minha mãe professora. Eles não tinham um casamento saudável, não havia conversas, tampouco afeto. Me recordo de muitas brigas. Minha mãe era bem presente, passando valores sólidos, rígidos, mas com um amor incondicional por nós. Ela era introspectiva com sentimentos, suportava calada as situações, principalmente as traições e ausências de meu pai. Ela criou a mim e minha irmã sozinhas. Meu pai é e sempre foi muito trabalhador, mas machista, radical nas opiniões e intolerante ao que pensávamos, sempre impondo suas opiniões e trazendo uma culpa baseada na religião sobre nós. Isso me afastava cada vez mais dele e me impedia de ter conversas sobre a minha vida e sobre o que sentia. Na minha primeira infância, até hoje desconheço o motivo, não ia com meu pai de jeito algum, como se não o reconhecesse como tal. Não era feliz em casa quando todos estávamos juntos. Me trazia desconforto, irritabilidade e tristeza. Aprendi a ser uma mulher forte, obediente e por muitas vezes com desejo inconsciente de suportar as coisas, sem questionar, assim como se estivesse seguindo o exemplo de minha mãe. Isso foi gerando em mim uma vontade de sair de casa, de ser independente. Mesmo assim, usando a desculpa da sobrevivência, sabia manipular meus pais para que fizessem a minha vontade na tentativa de aliviar a dor emocional que sentia. Paralelo a isso, desenvolvi uma codependência afetiva de minha mãe. Absorvia suas dores, seu modo de viver e durante muito tempo de minha vida, ela foi minha heroína. Na escola, sempre fui uma excelente aluna, tinha uma enorme necessidade de me sair bem, para provar a ela que era uma vencedora. Tinha muito medo de decepcioná-la, o que acabou gerando em mim muitas atitudes ao longo da vida, com a finalidade de ser aceita por outros. Na escola, sempre tive amigos, era a melhor amiga, a prestativa, que gostava de estar presente em tudo. Com 15 anos começaram as festas, ainda que ambiente fechado, mas maliciosamente pude aprender como burlar os limites impostos pela minha mãe, aliás bem rígidos. Éramos sempre 3 amigas e logo descobrimos como beber sem deixar rastros. Minha mãe não percebia ou fingia que não, afinal ela confiava muito em mim. Sempre fui boa filha, obedecendo ao que ela falava, muito ligada a ela emocionalmente, mais por medo do que por respeito, pois a temia. Sempre tive uma relação distante com meu pai e com a minha irmã, pois para mim somente minha mãe importava. Vivi o divórcio deles, minha mãe o mandou embora de casa por não suportar mais viver aquela vida de ausências, depressão e falta de amor. Vivemos nós 3 períodos de muita alegria, pois éramos como uma equipe, as 3 mosqueteiras, sempre juntas. Minha mãe onde ia sempre nos levou, desde a infância até a idade adulta, no claro intuito de sempre nos proteger. Com 18 anos ingressei na faculdade, com muito custo e ajuda de muitas pessoas pude me formar. Tive meu primeiro namorado, uma relação amena em que eu continuei a nutrir a minha codependência, sendo mais mãe que namorada, suprindo as necessidades dessa pessoa, a qual não era má, mas não era nada do que eu queria. E ainda assim suportei por 6 anos. Após esse período rompi o relacionamento. Por um longo tempo me senti vazia, carente e sem amor. Foi quando conheci meu ex-marido. Totalmente carente de afeto, ele veio como um par ideal. Alegre, extrovertido, independente. Tudo perfeito para ser um conto de fadas. Afinal, ele era o oposto do meu pai e eu tinha certeza de que eu poderia moldá-lo como gostaria para ser feliz. Cometi a insanidade de casar no ano de 2011, mesmo que fosse visível aos olhos externos que não daria certo. Tive a festa que desejei e tudo correu como planejado. Porém, fechei os olhos para a bebida demais, as mentiras, as traições e tudo somente piorou. Ele era um dependente químico e o conto de fadas virou uma história de terror.
Períodos de uso e pausa de cocaína nos levaram à separação. Em meio a essa insanidade, me converti em 2012, ainda com a esperança de que ele verdadeiramente também se convertesse. Aliado a isso, minha mãe foi acometida por um câncer, o qual a levaria 1 ano e 1 mês depois. Ainda sem sentir o luto daquela perda irreparável, reatei meu casamento, após um período de tratamento dele em uma comunidade terapêutica, iludida novamente que faria dar certo. Foram mais 6 anos de ingratidão, abuso emocional, negligência afetiva, traições, máscaras, que culminaram com o divórcio em janeiro de 2019. Foi um baque tremendo, afinal, havia investido muito em uma relação, uma pessoa que simplesmente disse e virou as costas que ia ser feliz. Me senti vazia, descartada e frustrada. Nesse período, pude perceber o auge de minha codependência, com sinais claros de baixa autoestima, negligência própria, descontrole emocional e traumas severos. Em meio a tudo isso, conheci o programa dos 12 Passos do AA e frequentei assiduamente, por 6 anos, reuniões semanais, a fim de manter a sobriedade da vida dita em recuperação. Oscilava muito na igreja, ora indo, ora desistindo. Cheguei ao fundo do poço emocional, financeiro e espiritual. Mas mesmo sem entender, Jesus sempre cuidou de mim. Sempre colocou as pessoas certas na minha vida para me amarem. Em todos os lugares, sempre tive e tenho alguém com a mão estendida para me ajudar a superar meus desafios. Em meio a um dia de muita aflição e angústia, após a separação, amigos muito amados e de longa data e peleias, Regina e Cláudio, me colocaram embaixo de suas asas, me amando e fazendo crer que aquela dor iria passar. Me acolheram e pude ter o fôlego para continuar e a enfrentar o que viria pela frente. Antes do fundo mesmo chegar, comecei a frequentar a Igreja Batista do Passo da Areia, local onde fui muito acolhida, respeitada e amada. Pude me sentir à vontade em uma igreja que preza pela transparência, onde todos somos pecadores, imperfeitos, mas muito amados por Jesus e que anseiam em seguir o Mestre, única figura de perfeição. Nesse contexto de emoções adoecidas e de muitas indagações, fui ao retiro Recomeçar, e foi lá que as coisas começaram a fazer um pouco de sentido. Jesus verdadeiramente me foi apresentado. Lá começou meu processo de restauração. Foi quando a Tati me sugeriu ir ao grupo de partilha do Celebrando Restauração. Lembro-me exatamente do sentimento que brotou no meu coração naquele momento. Raiva. Pensei eu. Passei 6 anos frequentando um grupo de apoio de 12 passos e nada adiantou. O que eu quero em mais um grupo? Ela não sabe de nada. Queria me isolar e ficar em paz, até que aquela dor passasse. Mas, passado o tempo, no fundo sabia que Jesus já havia preparado isso, que era necessário ir adiante e que o período de aprendizado com os 12 passos não foi em vão. Nada do que vivi, nenhuma das minhas dores foram desperdiçadas. Ingressando no grupo, ainda bem descrente, o incômodo surgiu e a vontade de desistir foram evidentes, pois as minhas máscaras começaram a ser reveladas, os meus defeitos de caráter apresentados, e vi que tinha um trabalho árduo pela frente, pois precisava assumir responsabilidades pelas minhas atitudes a amadurecer. Porém, à medida que trabalhava os passos alinhado com a vontade de Jesus, pude perceber as mudanças, de forma gradativa, obviamente não definitiva. Ao chegar no passo 3, sobre o meu inventário moral, a vontade de desistir foi maior ainda. Foi aí que a minha madrinha Mirna pôde trazer à luz muitas coisas, em especial que deveria perdoar a mim mesma pelas escolhas erradas que fiz ao longo de minha vida. Precisava perdoar meu passado e seguir em frente para que Jesus fizesse o seu trabalho, já que a culpa me acompanhou boa parte de minha vida. Ao longo deste caminho, posso testemunhar muitas coisas que Jesus fez e tem feito em minha vida. Uma das mais incríveis foi que ele me livrou da morte. Em meio a tanta turbulência, fui diagnosticada com diabetes em 2018, dependente de insulina, o que exige uma rotina severa de controle para que eu tenha uma vida normal. Em junho de 2019, num domingo de madrugada, sozinha, tive uma crise severa de hipoglicemia. Meu resultado era 25, quando o normal é 100. Desnorteada, clamei a Jesus que não me deixasse desmaiar, pois quem poderia me encontrar com vida?
Consegui, com as pernas trêmulas e a visão escura, ir até a cozinha e devorar uma caixa de leite condensado. Ele me salvou, eu estava viva. Mas uma das coisas mais marcantes que Jesus fez durante o Celebrando Restauração foi restaurar o meu vínculo familiar com meu pai e com a minha irmã. Jesus me mostrou algo que vai além do perdão. Aceitar eles como são e deixar o passado em seu lugar. Hoje, tenho um coração liberto das mágoas que sempre fiz questão de carregar. Estou aprendendo a ter os olhos de Jesus, afinal ele ama todos de forma incondicional. Hoje posso viver em paz, sem ter a necessidade frenética de querer mudar a tudo e a todos, impondo minhas opiniões, aceitando as coisas que não posso modificar e coragem para modificar as que eu posso. Sei que a recuperação é lenta, mas não vou desistir. E hoje creio e posso experimentar que Jesus pode mudar meu coração e minha relação com as pessoas. Só por hoje busco viver a minha sobriedade, abandonando velhos hábitos e crendo que Jesus fará tudo para o meu melhor. Tenho marcado no fundo do meu coração uma palavra revelada junto ao meu processo de restauração. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Salmo 22, versículos 9 e 10. Aceitei que o processo de restauração não é um fim em si mesmo e que a jornada é longa. Sei que sou uma filha amada incondicionalmente pelo Pai e que nada do que eu fiz ou vier a fazer vai me separar do seu amor por mim. Entreguei a Deus muitos questionamentos e sei que posso descansar, porque Ele sabe de todas as coisas e a minha vida está segura nele. Com certeza não previa, no início de 2019, tantas mudanças. Mas termino este ano feliz, porque Jesus fez muito além do que eu poderia imaginar e totalmente diferente do que eu poderia esperar. Agradeço aos amigos que Deus me deu, à minha família, à Igreja Batista do Passo da Areia, ao Celebrando Restauração, às minhas parceiras de grupo e por suas partilhas, e em especial a Mirna, minha madrinha de quarto passo, mulher a qual me inspira a seguir adiante. Obrigado por me ouvirem.